My dear sisters, how blessed we Queridas are. irmãs, como somos abençoadas. Além de sermos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, somos também membros da Sociedade de Socorro, a organização do Senhor para as mulheres. A Sociedade de Socorro é a evidência do amor de Deus por suas filhas. Seu coração não vibra de alegria ao lembrar-se da história da Sociedade de Socorro e de seu início empolgante? Em 17 de março de 1842, na primeira reunião da Sociedade de Socorro, o profeta Joseph Smith declarou que a Igreja de Cristo nunca estaria perfeita sem a organização das mulheres. Ele então organizou as irmãs, sob o sacerdócio, segundo o padrão do Senhor. O grupo pequeno e diversificado, reunido nessa primeira Sociedade de Socorro, era formado por mulheres dedicadas e semelhantes às irmãs da Sociedade de Socorro de nossos dias. Havia mulheres jovens e mais velhas, mulheres com educação formal e mulheres sem estudo. Havia mulheres casadas, com filhos e mulheres solteiras. Havia mulheres abastadas e outras muito pobres. Elas se amavam mutuamente e amavam o Senhor. E tinham o desejo de servir. Ao nos lembrarmos do que essas irmãs fizeram no passado, podemos melhor compreender e ser guiadas hoje. Na primeira reunião da Sociedade de Socorro, o profeta Joseph Smith pediu às irmãs que auxiliassem o sacerdócio a atender às necessidades dos pobres, buscando pessoas que necessitem de caridade e administrando suas necessidades. Ele posteriormente exortou as irmãs a agir de acordo com essa compreensão plantada por Deus em seu coração. As irmãs aceitaram esse encargo em seu coração e são conhecidas como uma sociedade dedicada a servir os pobres e necessitados. A irmã Amy Smith disse: "Vamos fazer algo extraordinário. Quando um barco estiver preso nas corredeiras, com uma multidão de membros a bordo, devemos considerar isso um grito de socorro. Devemos esperar ocasiões extraordinárias e chamados urgentes." Nos primeiros dias da igreja, as irmãs ofereceram alívio de várias maneiras, indo de casa em casa. Servindo como o que chamamos hoje de professoras visitantes, as irmãs ministraram a todos, cuidando das necessidades dos outros e certificando-se de que as pessoas tivessem alimento, roupas e abrigo, e oferecendo alívio quando necessário. Se uma irmã tivesse algo para doar, ela o entregaria às professoras visitantes. Se precisasse de algo, as irmãs lhe trariam o que era necessário. Devemos nos devotar à Sociedade de Socorro, como nos aconselhou o presidente Boyd K. Packer. O serviço na Sociedade de Socorro fortalece e santifica cada irmã. Quando você se dedica à Sociedade de Socorro e a organiza, faz funcionar e dela participa, você apoia a causa que abençoará cada irmã que se encontra sob a influência dessa organização. Assim como Emma descreveu o barco encalhado nas corredeiras e as pessoas precisando de socorro, podemos descrever nossos dias quando vemos um vizinho doente, uma criança que precisa de instrução, um adolescente à procura de um amigo, ou uma família que perdeu a renda e necessita de ajuda para reerguer-se. Ouvimos a respeito das calamidades, tempestades ou tragédias pessoais na vida de nossas irmãs em todo o mundo. Não precisamos nos apressar na tentativa de encontrar o que fazer ou causas às quais nos dedicar. Lembrem-se, na maioria das vezes a ajuda é necessária em nosso próprio lar, em nossa vizinhança, em nossa comunidade. Uma palavra de incentivo, um bilhete de agradecimento, um telefone, um sorriso amável, um ato de bondade, um lembrete de que Deus vive e nos ama é o que é mais necessário. Podemos elevar e abençoar o próximo de muitas maneiras. A Sociedade de Socorro não é apenas uma aula no domingo. Não é apenas um lugar para onde vamos se não temos responsabilidades na primária ou nas moças. Ela é a organização do Senhor para as mulheres. Participar da Sociedade de Socorro faz parte de nossa gloriosa herança e bênção como mulheres na Igreja do Senhor. Naquelas primeiras reuniões da Sociedade de Socorro, Joseph Smith deixou claro que as irmãs deveriam ensinar-se mutuamente o Evangelho de Jesus Cristo. Ele disse: a sociedade não deve apenas socorrer os pobres, mas também salvar almas.
E disse mais: abro-lhes as portas em nome de Deus, e esta sociedade se regozijará. E o conhecimento e a inteligência fluirão a partir de agora. Amo esta declaração, pois faz-me lembrar de regozijar-me nas bênçãos que Deus tem para as mulheres desta igreja. As irmãs da Sociedade de Socorro sempre procuraram aprender e crescer. Sabemos que a glória de Deus é inteligência. Em 1830, numa revelação dada por meio do profeta Joseph Smith à sua esposa Emma, o Senhor declarou que ela deveria explicar as Escrituras e exortar a igreja, conforme lhe fosse revelado pelo seu Espírito. Essa ordem não foi dada apenas a Emma, mas Joseph explicou que todas as irmãs devem usar esse dom. As mulheres ensinaram o Evangelho de Jesus Cristo e seguiram o Salvador em palavras e atos. Elas nutriram-se mutuamente pela boa palavra de Deus. Algumas mulheres têm dito que é assustador dar aula ou falar a um grupo de pessoas. Posso dizer-lhes, por experiência própria, que isso pode mesmo ser assustador. Lembremos-nos do que Eliza Snow disse à sobrinha que foi escolhida para falar diante de um grupo. Quando a jovem se levantou e tentou falar, foi incapaz de dizer qualquer coisa dominada pelo medo. Ela apenas se sentou novamente. Eliza aconselhou-a com gentileza. Tudo bem, mas quando pedirem que fale novamente, procure ter algo para dizer. Teremos algo para dizer se nos prepararmos conforme formos instruídas por Deus. Ele nos manda pregar seu Evangelho pelo Espírito e diz que aquele que prega e aquele que recebe se compreendem um ao outro e ambos são edificados e juntos se regozijam. Se nos prepararmos com fervor, usando as Escrituras e os materiais aprovados pela Igreja, se pedirmos a ajuda do Senhor, Ele nos concederá o indescritível dom do Espírito Santo e teremos algo para dizer e todos seremos edificados. Numa linda reunião da Sociedade de Socorro, Eliza Snow registrou na data que quase todas as presentes se levantaram e falaram, e o Espírito do Senhor, como uma fonte purificadora, revigorou-lhes o coração. Desejamos que as irmãs hoje sintam-se nutridas, edificadas e elevadas sempre que participarem de uma aula dominical, servirem como professoras visitantes, participarem de uma atividade ou prestarem qualquer ato de serviço. Irmãs, hoje, mais do que nunca, precisamos de mulheres engajadas e fortes. Precisamos de mulheres que declarem a verdade com força, fé e coragem. Precisamos de mulheres que sejam exemplos de retidão. Precisamos de mulheres que estejam comprometidas com a boa causa. Nossa vida precisa ser um testemunho de que amamos nosso Pai Celestial e o Salvador Jesus Cristo, e de que faremos o que eles nos mandaram fazer. Precisamos ressaltar o que há de melhor em nós, para que, como filhas de Deus, façamos nossa parte na construção do reino de Deus. Receberemos ajuda para fazer isso. Como Joseph declarou, se viverem de modo a estar à altura de seus privilégios, não se poderá impedir que os anjos lhes façam companhia. Que carreguemos os fardos uns dos outros, choremos com os que choram, confortemos os que necessitam de conforto, e assim cumpramos os convênios que fizemos. Somos muito abençoadas. O Salvador encontra-se à cabeça desta igreja. Somos guiadas por profetas vivos, videntes e reveladores. Temos as Escrituras sagradas para ler, estudar e buscar respostas para a nossa vida. Temos templos sagrados no mundo todo, onde podemos obter as ordenanças necessárias para ajudar-nos a voltar ao Pai Celestial. E temos umas às outras para nos ajudar. Vejo a imagem de Deus gravadas em seu semblante. Boas mulheres, quando viajo a muitos lugares no mundo. Ouço falar de suas boas ações e dedicação notáveis. Vejo a luz de Cristo refletida em seu olhar. Sei que, assim como Emma sugeriu, podemos fazer algo de extraordinário hoje. Podemos ser um exército de mulheres dignas, armadas com amor, compaixão,
bondade, serviço e fé. Podemos ser uma força poderosa para o bem neste mundo. Assim, seremos aquilo que o presidente Packard descreve. A sociedade de socorro pode ser comparada a um refúgio, um local de segurança e proteção. Vocês estarão seguras nessa organização que envolve cada irmã como um muro protetor. Precisamos desse lugar de segurança e proteção. Vocês não se sentem exultantes por pertencer à sociedade de socorro? Ao nos lembrarmos dos atos dessas nobres mulheres do passado, seremos guiadas hoje e no futuro. Testifico-lhes que Deus, nosso Pai Celestial, e seu Filho Jesus Cristo vivem e nos amam. Testifico também que somos guiadas por um profeta de Deus. E testifico-lhes que, ao cumprirmos nossos convênios, seremos imensamente abençoadas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.